musculação, academia, atividade física não deveria ser questão de shape. Deveria ser uma questão de saúde pública, saúde mental e bem-estar social. Quem fica nessa de achar que musculação, academia é uma questão de shape, faz um desserviço para as pessoas que realmente precisam disso. Por quê? Quando você limita musculação a uma parada de shape, quando você limita exercício a uma parada de shape, você torna isso uma coisa estética. E uma pessoa que ela não tem uma necessidade estética, ela não tem uma ambição estética, uma pessoa que ela não prioriza isso, ela vai achar que é uma futilidade. Ao mesmo passo que eu olho uma bolsa da Prada, acho uma futilidade, por isso não tenho bolsas da Prada. Ao mesmo passo que eu olho uma bolsa da Yves Saint Laurent, eu acho também Yves Saint Laurent uma futilidade, por isso eu não tenho uma bolsa da Yves Saint Laurent, por isso que eu não tenho produto da Yves Saint Laurent, porque eu não é uma futilidade. Então o cara que olha e fala assim, shape é uma futilidade, é uma coisa de quem quer só aparecer e tal, então eu não preciso fazer musculação, porque isso é uma coisa de uma futilidade. Porque quando a gente tá falando de musculação e de exercício físico, a gente tá falando sobre o jeito como você vai envelhecer. Existem diversas pesquisas que mostram que a partir dos 30 anos de idade, principalmente a partir dos 40, você começa a perder massa muscular com o passar dos anos. Você vai piorando a sua qualidade de vida. Quanto mais velho você fica, menos músculo você tem. Isso pode piorar a qualidade dos seus ossos. Isso pode gerar uma série de problemas. Uma série de idosos caem e quebram perna, quebram tudo. Por quê? Porque eles não têm músculo para sustentar, a qualidade do osso não tá o suficiente. Quando a gente tá falando de musculação, a gente tá falando justamente de uma parada que a sua avó deveria estar fazendo, a sua mãe precisaria estar fazendo, e não o Enzo bolado, shapeado do seu prédio. O Enzo, ele não precisa ainda, a sua mãe precisa, a sua avó precisa. A academia precisa ser um ambiente inclusivo justamente pra quem precisa, que é pra quem tem dificuldade de sentar na privada, pra quem tem dificuldade de subir na escada, pra quem tem dificuldade de locomoção e principalmente pra que pessoas não tenham dificuldade de locomoção. Porque às vezes você vai fazer exercícios na academia, você vai ter uma dieta minimamente regrada e você vai ter um bom envelhecimento que vai te permitir ter uma boa qualidade de vida, sem que talvez você nunca tenha shape. Ora, eu nunca atingi o shape, mas eu envelheci e eu consigo cagar até os 80 anos sem precisar da ajuda de ninguém. Eu fui um perdedor na academia? Não, você foi muito bem sucedido, porque você agacha. Quando você limita a academia a shape, você tira toda a parte necessária para o bem-estar e torna isso apenas um ganho estético e burro. Ponto. Você limita um corte o que é atividade física. Existem diversas pesquisas que mostram que a atividade física melhora a qualidade do seu corpo, diminui os riscos de problemas cardiovasculares que você tem, melhora o seu envelhecimento, melhora a sua saúde mental. O psicólogo ou profissional da saúde mental que não fala sobre atividade física em 2025, ele pode rasgar, né, o diploma dele e pode se aposentar porque ele é um péssimo profissional, porque o profissional de qualidade sabe como fazer uma atividade física faz muito bem para a saúde mental. E qual que é o ponto aqui que tem a ver com o papo do meu mano ali falando isso? A Ironberg faz um total de serviço. Não conheço a Ironberg, tá? A galera vai lá pro status pra postar nas stories, os caras tiram foto cheio de... mas tudo bem, deixa os caras fazer. O que eu tô falando é o seguinte, sabe aquele papo do... para de postar a foto porque você não tem shape? Foda-se se tem shape, irmão! Quem tem que estar na academia, quando a senhorinha vai na academia, ela faz 15 agachamentos, pô, ela ganhou o que tinha que ganhar naquela academia, velho. Foda-se se é o shape, ela ganhou... bem-estar, velho. Ela ganhou capacidade motora, ela ganhou músculo. Essa é a vitória dela, caralho. Essa é a vitória dela. Agora, quando você limita entre um bando de mongol que só sabe falar de shape e você tira a parte da saúde, você tá excluindo 99% da população e tá deixando meio dúzia de tonho tomar conta de uma pauta que é de saúde pública. E esse é o ponto que eu falo do moleque. Ed, o que fazer quando eu fui na academia e eu não consigo ir? E aí, faltei 1, faltei 2, faltou 3. Cara, exercício físico deveria estar no mesmo lugar, no mesmo peso que está escovar os dentes e tomar banho. Porque assim, você escova os dentes todo dia, não tá?
Você escova os dentes todos os dias, não escova? Você toma banho todo dia, não toma? Por quê? Você escova os dentes porque tá cuidando da sua saúde bucal. Você toma banho porque você tá cuidando da higiene do seu corpo. Sei lá, limpa a sua casa, você tá cuidando da higiene e tudo mais. Agora você não faz exercício. A gente criou cidades e sistemas de modais de locomoção na cidade onde a gente anda menos. Então a gente exige menos do nosso corpo, a gente pratica menos atividade física. A gente anda menos, a gente tá no Uber, a gente tá no metrô, a gente tá no carro. Então você ter uma pausa ali de 1-2 horas do seu dia que você faça uma arte marcial, faça uma musculação, corra, pedale, nade, faça os 3, se exercite, ela é importante porque você já não tem mais aquilo que você tinha antes. Por que você acha que a nossa saúde mental anda tão ruim quanto mais aumentam as facilidades da vida moderna? Porque tinha um monte de coisa que a gente fazia antes e que a gente tá destruindo. Então essa que é a fita que é importante da gente se ligar, irmão. Musculação, tu falta uma semana, 2 pra ser pro treino e tal, é porque você não tá colocando isso na prioridade que deveria pôr. É isso, mano. A musculação, ela tem que estar no mesmo lugar do banho, de escovar os dentes, de você lavar sua roupa, de você varrer o chão, de você tirar o lixo. Vou dar um exemplo pra vocês. Machuquei o meu dedo. É um exemplo real, tá? Machuquei o meu dedo no jiu-jitsu. E machuquei feio mesmo, meu dedo infeccionou. Minha madrasta, que é médica, olhou, quase morreu, quase infartou. Ela virou e falou assim, vai ter que tomar não sei o que, então eu tô há 2-3 semanas sem conseguir treinar jiu-jitsu, que pra mim é uma parada de minha atividade física. Irmão, eu precisei de tudo quanto é jeito arranjar alguma coisa pra fazer no lugar. Então eu fui me enfiar na musculação. Eu falei, cara, beleza, eu posso não fazer meu jiu-jitsu, que é a parada que eu gosto de fazer, mas eu vou fazer alguma atividade física. Não tem como. Não tem como eu ficar parado, porque eu sei que vai me fazer mal. Eu vou pra atividade física, ponto, porque eu sei que isso é importante. Perdi meu Gil, beleza, perdi meu Gil. Mas agora eu vou ter pelo menos uma atividade física pra suprir isso, porque eu tô fazendo alguma coisa. E essa que é a parada. Porque, de novo, não é sobre shape, não é sobre a gente fazer uma parada porque eu quero impressionar o Cariani, quero impressionar não sei o que, não. Mas, mano, o que eu tô fazendo, velho, é justamente porque eu quero chegar numa velhice. Meu médico disse isso pra mim. Você tem que tratar sua atividade física como trata seus compromissos de trabalho. É exatamente isso, irmão. Exatamente isso. E é exatamente por isso que quando a gente fala, mano, esse é um papo muito bom. Trabalho, atividade, exercício físico, religião, leitura, amizades profundas e natureza. É isso, mano. Quando a gente fala sobre 6x1, é justamente pro cara que ele tem não tem tempo pra cuidar da saúde física dele, que ele não tem tempo pra cuidar da alimentação dele. Ponto, mano. Ele não tem, velho. E é por isso que é importante. Então, assim, quando a gente vai falar sobre atividade física, e de novo, cupom Genética na Growth, quem quiser cuidar da atividade física, a gente tem que tirar, porque assim, a galera da maromba, que tem shape e tudo mais, é legal, é divertido e tudo mais, mas eles são um recorte dessa parada. É como se a gente tratasse a medicina, a gente só falasse de quem faz parte estética. É uma parada. É uma parada. Óbvio que se o cara vai na musculação, se ele treina sério, se ele faz uma boa dieta, ele vai ter ganhos muito grandes ao redor disso. Ele vai ter ganhos no corpo dele, ele vai ter ganhos na saúde dele, ele vai ter ganhos, ele vai ver as mudanças no corpo dele, ele vai ter um monte de coisa. Ele vai ver esse monte de coisa. Óbvio, isso vai acontecer, isso é um fato, tá? Mas, de novo, a gente não pode limitar completamente isso a uma coisa. E, mano, essa é uma parada muito importante, porque, assim, eu tenho visto muito idoso na academia. Mais do que eu jamais vi na vida. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas tem uma academia aqui na Vila Prudente que eu tava fazendo, que é uma academiazinha ok, né? E aí, o que acontece? Cara, uma vez eu tava lá treinando e simplesmente, mano, lotou de velhinho, assim. Eu falei, cara, tinha um monte de velho. Eu tava revezando, sei lá, máquina com velho. Eu falei, nossa, ô, dona Célia, a senhora se importa de eu fazer o leg press? Sabe? Óbvio que eu não tava no leg press, mas a senhora se importa de eu revisar com a senhora? A senhora tá usando um pezinho de 8 aí?
Sabe? Porque a velhinha tava usando o mesmo bagulho que eu. Falei, pô, que legal, cheio de velho aqui, que massa. E essa que é a parada. Só que assim, não dá pra você esperar a sua saúde chegar no caralho de você ser um velho que já não consegue agachar pra você procurar academia. Tem que buscar agora. O esquema, ele é paliativo, ele é preventivo. Não pode ser de, pô, já me fudi, agora eu tenho que tentar mitigar os danos. Não, você tem que já evitar o bagulho. Não é preconceito contra o velho. Deixa o velho lá, eu dou tudo a favor do velho. Mas o que eu tô falando é o seguinte, não adianta nada, mano, a gente querer cuidar disso só depois que deu o BO e a gente vai tentar mitigar os danos. Não, a gente tem que prevenir os danos. Não, eu vou chegar, ó. A meta é essa daqui, ó, nos 70, 80 anos, tá? Se eu fizer isso com 70, 80 anos, irmão, eu venci, velho. Eu venci. E aí, uma parada que eu falo pra vocês. Minha avó morava numa casa que tinha uma escada muito alta. E a vida inteira minha avó morou nessa casa que tinha escada. E eu lembro de ver minha avó e meu avô, eles subirem nessa escada e descer nessa escada com facilidade. Ver meu avô subir correndo, descer pra trabalhar, pá, 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 pá. E conforme eles foram ficando envelhecendo, mano, quanto mais velhos eles ficavam, mais devagar eles subiam e desciam essa escada. E eu lembro uma escada que antes meu avô subia muito rápido. Ser uma parada que meu avô às vezes precisava de 5, 10 minutos pra subir. Devagar, cada degrau pra ele era um desafio. Porque meu avô trabalhou tanto. Meu avô ficou tanto tempo atrás de um balcão trabalhando que nunca cuidou da saúde dele. E aquela escada que era da casa dele se tornou... Olha que loucura, olha que bagulho triste. A escada da casa dele se tornou um desafio pra ele, mano. Se tornou um desafio. Imagina você morar num lugar onde a sua casa se torna um desafio pra você. O acesso à sua casa se torna um desafio pra você, mano. E eu lembro que eu olhava com isso com tristeza, porque meu avô não tinha como chegar na casa dele sem subir aquela escada, mano. E aí faz o quê? Então, assim, é pensar na escada. Eu penso na escada. Toda vez que eu vou pro exercício, que eu vou pra academia, que eu vou fazer uma parada, eu penso na escada. Não é em shape. Não é em, pô, estética. É na escada. O que é escada? Né, porra. Qual que é a escada da minha vida? E assim, Ô, Vitor, a exceção é a regra do burro, tá? Mas nada é garantido, tem muito dano regenerativo que se desenvolve por desgaste. A exceção é a regra do burro, Vitor. Desculpa te falar, a exceção é a regra do burro. Você vira pra mim e fala assim, mas tem a chance de você ter uma lesão degenerativa por se exercitar tal. Literalmente a exceção é a regra do burro. É mais provável que você tenha bons frutos de fazer exercícios do que se você não fizer. Porque você tá falando, mas tem gente que fuma e não morre, né? Então fuma. Porra. O cara... tá de sacanagem, né, Vitor? Puta que pariu, né, mano? Interessante. Até quando você tá falando um bagulho de um bagulho importante, o cara, mano, precisa dar uma lacrada, velho. Impressionante, né? Não, então assim, foda-se, né? Foda-se o cara se exercitar, fazer uma atividade física e tal. Pô, a gente sabe que quanto menos massa visceral, gordura... Pô, você tá falando que estética não é importante? Tem questão estética. A gente sabe que, pô, quanto menos gordura na região abdominal, menor as minhas chances de terem um ataque cardíaco e de uma doença cardiovasculares. Só lembrando que eu não sou contra o exercício, tá? Não, imagina. Não. Só falou que exercício não é garantia de nada, né? Mas tô tudo bem. Mas não sou contra o exercício, tá? Faz como quer. Porra. Então a gente sabe, quanto menor a gordura na região
aqui da barriga, né? Quanto menor é da região da cintura, menor os riscos de doenças cardiovasculares. Quanto maior a atividade física, menor a degeneração dos músculos. A gente sabe todo o benefício, é dado estatístico, velho. Tá lá. É isso. É a questão de saúde. Toda vez que você olhar, fala assim, será que eu treino ou não? Pensa, eu já escovei os dentes hoje? Já. Quando eu vou, então vai lá, mano.